Sejam bem-vindos a mais um tema de estatística e hoje vamos falar de regressão múltipla usando estatística versão 10. Hoje vamos explicar passo a passo como nós podemos calcular ou resolver os nossos dados de regressão múltipla usando estatística versão 10. Primeiro, vamos ver de forma teórica. Quando falamos de regressão múltipla, é uma coleção de técnicas estatísticas para construir modelos que descrevem de maneira razoável relações entre várias variáveis explicativas de um determinado processo. Estes são os pressupostos teóricos de regressão múltipla. Na prática, a regressão, diferente da regressão linear, porque temos regressão, pode ser dividida em regressão linear ou pode ser múltipla. A diferença é que múltipla é que ela trata de duas ou mais variáveis explicativas. Qual é o objetivo quando se usa a regressão múltipla? Na verdade, o objetivo é prever valores a partir de várias variáveis e que o único requisito nós temos que ter distribuição normal. Significa que as nossas variáveis, esse grupo de variáveis tem que ter distribuição normal. Se não tiver distribuição normal, elas não podem fazer parte da regressão múltipla. Okay? Em outras palavras, quando falamos de regressão múltipla, nós estamos a olhar uma variável em causa e queremos ver se há outros fatores, outras variáveis que tenham uma relação ou uma que pode influenciar ou que pode explicar, okay, a subida ou a descida de um dado variável. Temos aqui um exemplo. Neste exemplo, um estudo foi feito em um hospital de um distrito X para determinar quais eram os fatores que influenciavam a maior incidência de diagnóstico de osteoporose. Então, significa que neste hospital registrava esse maior diagnóstico de osteoporose, esta patologia do sistema músculo-esqueleto. E então, o estudo agora quer ver quais são os fatores que influenciam essa maior incidência do diagnóstico de osteoporose. Os fatores analisados foram idade do paciente, índice de pobreza, índice de desnutrição, percentagem das doenças associadas ao sistema músculo-esqueleto ou as patologias que estão associadas ao sistema músculo-esqueleto, a história familiar da doença. Então, nós queremos saber quais desses fatores explicam a maior incidência de osteoporose neste hospital. Então, são dados de um dado tempo que foram verificados. Então, nós queremos ver quais desses fatores podem explicar melhor. Bom, a seguir nós temos que ver em termos das hipóteses dessas variáveis preditórias. Primeiro, nós falamos da idade. Então, nós temos que formular a nossa hipótese que a idade elevada do paciente tem influência no aumento do diagnóstico da osteoporose. Por que é importante nós formular essas hipóteses? É para no fim nós termos mais ou menos a ideia, de acordo com nossas variáveis, quais são as relações que existem entre a variável dependente, neste caso o diagnóstico de osteoporose que nós queremos ver, e a variável independente, que são os fatores que nós vamos verificar, que neste caso são variáveis preditórias. Índice de qualidade de vida. Então, quando falamos de índice de qualidade de vida, nós estamos a olhar que quando for maior esse índice de qualidade de vida, menor será o índice de diagnóstico da osteoporose, ok? Ou seja, se as pessoas têm melhores condições de vida, então o índice de diagnóstico desta osteoporose em pacientes é provável que seja menor. Quanto maior for a percentagem da patologia associada ao sistema músculo-esqueleto, também esperamos que haja maior chance de diagnóstico positivo da doença. A outra hipótese é quanto maior for o índice de desnutrição, maior será o diagnóstico positivo da doença. Ou quanto maior for o registro da história familiar das patologias do sistema, maior será a chance do diagnóstico dar positivo.
neste caso da doença. O que nós escrevemos aqui, na verdade, estamos a reformular, primeiro, em termos de hipótese básica, a relação que existe entre os fatores ou as variáveis independentes com a nossa variável dependente que nós queremos testar e apurar se esses fatores têm influência ou não, ok, no maior índice do diagnóstico de osteoporose. Bem, agora nós vamos à nossa prática. O primeiro passo já importamos nossos dados e aqui nós temos a variável dependente, que é a incidência de osteoporose. Então, esta é a única variável. O resto são os fatores que nós queremos testar se elas têm ou não influência ou podem explicar o porquê da maior incidência de osteoporose. Esses fatores são considerados, neste caso, de variáveis independentes. Então, o primeiro passo de regressão múltipla, nós precisamos de testar a normalidade dos nossos dados, das nossas variáveis independentes. Ok? Então, primeiro nós vamos verificar a distribuição normal. Se os dados não apresentam distribuição normal, a variável em causa será removida. Então, nós entramos aqui. E quais são as nossas variáveis? Nós temos idade do paciente, índice de qualidade de vida, percentagem de doenças associadas ao sistema músculo-esqueleto, índice de desnutrição e história familiar. E colocamos o texto em causa. Bom, nós temos o teste de idade do paciente, o P, tem distribuição normal. A segunda variável, qualidade de vida, também tem distribuição normal, porque o P é maior que 0,05. A outra variável independente também tem distribuição normal. E este aqui, o P, é menor do que 0,05, então significa que este variável não tem distribuição normal. Então, quando a nossa variável, neste caso um desses fatores, uma das variáveis, não apresentar distribuição normal, o que a gente faz é tentar transformar, ok, usando certos fatores como logaritmo, para ver se ela pode apresentar distribuição normal ou não. Então, nós vamos no Excel. Então, a variável é esta aqui, então eu preciso só copiar para o meu Excel. Bem, aqui o que eu faço logaritmo de 10 copio estes novos dados e vou substituí-los aqui. Então, novamente vou testar se com a transformação logarítmica podemos ter dados com uma distribuição normal. Então eu tenho história familiar. Mesmo assim, após a transformação, não apresenta distribuição normal. Sendo assim, nós vamos excluir esta variável. Esta variável não pode participar no nosso teste. Então, para não nos atrapalhar, só nós deletamos a variável. Ok. Significa que é sempre assim, se as nossas variáveis, mesmo sendo transformadas, não apresentar distribuição normal, nós removemos. E também temos que ver se a nossa variável dependente também reúne as condições de distribuição normal. Então, a incidência, o índice aqui do diagnóstico,
ou tem distribuição normal. Este é o primeiro passo. Então, verificado isto, que existe distribuição normal ou não e todas as condições foram reunidas, passamos para o segundo passo. Okay? O segundo passo é verificar o teste de colinearidade. Okay? Então, nós temos que verificar e garantir que não haja correlação muito forte entre as variáveis independentes com a variável dependente. Então, há mais ou menos até o poder de correlação de R até mais ou menos de 0,5. Significa que acima de 50%, então essa correlação é forte e positiva. Então nós temos que testar, excluir as variáveis independentes que possuem uma correlação muito forte. Okay? Por que isto? Porque quanto maior for esta colinearidade, quanto for essa correlação, significa que há maior agrupamento do conjunto desses nossos dados, são mais próximos uns dos outros. Então vamos a esse teste. No Statistics, vamos para o Basic Statistics. Aqui nós vamos para matriz de correlação. Então, aqui First Variables, então a primeira variável é esta aqui, variável dependente, que eu quero ver a correlação que tem com as outras variáveis. Então eu preciso só passar todos. Está aqui. Então significa que a primeira correlação entre a variável dependente com a idade do paciente é de 0,12. Significa que não chega a ser exatamente 50%. Aqui são mais ou menos 12%. Aqui é quase negativa, não vamos nos preocupar. Aqui também é fraca, negativa, okay? E aqui também é positiva, mas não chega a ser uma correlação de R 0,05. Então significa que não excluímos nenhuma variável, okay? Porque a correlação é quase fraca. Feito este procedimento, vamos já para a própria regressão múltipla em si. Então vamos aqui no Statistics. Então vamos para múltipla regressão e vamos colocar as nossas variáveis. A variável dependente, que é incidência de osteoporose, e as variáveis independentes, neste caso, começa a idade do paciente, copiamos as 4 variáveis, que é independente variável. Ok. E colocamos aqui ok. Chegado aqui, só precisamos de mostrar os resultados. Bom, nós já temos aqui a nossa regressão feita. O que nós temos aqui? Nós temos que existe uma data de interseção aqui, como podem ver. Mas o mais importante é olharmos primeiro o valor de P. Significa onde haver o vermelho ou abaixo de 0,05, significa esta variável independente em causa é que explica o poder explicativo para determinar a relação que existe entre esta variável, neste caso, com a variável dependente, que é a incidência de osteoporose. Se nós olharmos dos fatores que aqui mencionamos, a única variável que tem p-value menor que 0,05 é índice de qualidade de vida. Significa que a qualidade de vida dos pacientes ou das pessoas testadas é que explicam o porquê de maior incidência de osteoporose. Okay? Primeiro nós vamos ter que olhar aqui que o R ao quadrado temos 0,062. Então o poder explicativo é maior, não é fraco, ou mais ou menos é moderado, porque seria mais forte se tivesse aqui 0,08, 80%, 90%. Aqui significa que é mais ou menos 62%. Então o poder explicativo é moderado, ok? E a variável que tem influência neste caso, ou que determina, que explica o porquê da incidência de maior osteoporose, é o índice de qualidade. E vejam também que o B aqui, asterisco, mostra-nos aqui que T é negativo. Significa que esta relação é mais ou menos negativa. O que significa relação negativa? Significa que
quanto maior for a qualidade de vida das pessoas, menor será a incidência da doença. Ou quanto menor for a qualidade de vida, ou quando for maior pobreza, hábitos alimentares precários, significa que maior será a incidência de osteoporose. Neste caso, significa que se nós temos problemas ou maior diagnóstico de osteoporose, significa que a qualidade de vida dessas pessoas é muito baixa. Então, com a qualidade de vida durante um processo, já que é uma doença, essa doença em particular, é uma doença que afeta muito as mulheres a partir já de uma idade muito avançada, à medida que se envelhece, começa a se manifestar. Então, significa que a qualidade de vida das pessoas ao longo do tempo, uma alimentação não bem adequada, pode fazer com que depois de um tempo, ao longo do envelhecimento, haja nos pacientes maior chance de ser diagnosticado com a osteoporose. Então, é basicamente assim como nós fazemos o teste. Depois daqui passamos para a equação, ok? Então, para a equação, nós primeiro temos que copiar a tabela. Para nós escrevermos nosso modelo de regressão múltipla, os números mais importantes aqui na nossa tabela, primeiro é olhar a variável independente que explica o poder, que tem um poder explicativo para dizer sobre o aumento da incidência de osteoporose. Então significa que este número de valor de B é muito importante, este valor, e também aqui na interseção, também esses dois valores são extremamente importantes para nós construirmos a nossa expressão. Eu consegui extrair, já extraí aqui. Daqui eu tenho a tabela que já estava no Excel e a única variável que explica que tem o poder explicativo sobre a incidência de osteoporose é a qualidade de vida. É o único fator independente que explica o porquê do aumento da osteoporose. Assim, então significa que a incidência de osteoporose ela pode ser explicada sobre a expressão de 1.2, neste caso é o valor de B de interseção, menos 0.9, que é este valor, fiz aqui aproximações, de forma negativa do índice de qualidade de vida, mais o 0.19, que é o mais ou menos que chamaríamos de valor de Y, numa equação matemática de Y igual a de x menos b, ok? Numa equação matemática de a de x menos b, ok? Ou mais b, nessa equação matemática de y igual a de x mais b, então nós teríamos que o nosso y é incidência de osteoporose sobre a expressão, neste caso, de a de x, ok? Neste caso, o x nós já temos, que é índice de qualidade de vida, e o nosso a é mais ou menos 1.2 menos 0.9, mais, e este 0.19 quase representa o nosso valor de B. Então, com este modelo, então nós já sabemos que quanto maior for a incidência de osteoporose, menor é o índice de qualidade de vida, ok? Significa que a qualidade de vida das pessoas é precária, porque essas duas grandezas, essas duas variáveis, incidência de osteoporose, tem uma relação de forma negativa, que quanto maior for este, maior é este, quanto menor for este, maior é o outro. Assim nós termina a nossa aula sobre regressão múltipla.